Confira a hora certa. 1h08. Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Graça e paz, pessoal. Boa tarde. Me chamo Bia e estou aqui para a gente, juntamente com a outra ministra poderosa aqui, para trazermos uma palavra para vocês. E eu vou passar para ela estar se apresentando. E em seguida nós vamos iniciar com uma palavra poderosa. Graça e paz, pessoal. Eu me chamo Gleide. Faço parte da Igreja Verbo da Vida, aqui de Itapetim. Estou hoje aqui com Bia, para que a gente possa estar passando uma palavra poderosa. E o tema que a gente vai abordar hoje é o poder da oração e o poder de ser grato. E para a gente iniciar esse programa, eu queria que você aí curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos iniciar esse programa com oração. E Deus, obrigada por mais esse momento, Pai, por mais um dia de programa, por mais uma terça-feira reunidos aqui para falar da Tua Palavra. Que onde essas pessoas estiverem, Senhor, a Tua Palavra possa alcançar elas. E o que nós viemos falar, Senhor, venha alcançar elas grandiosamente, que elas possam entender o poder da oração e que elas possam entender também que a gente precisa ser grata ao Senhor. Então, obrigada, Pai, por esse programa abençoado. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, né? E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o poder da oração e de ser grato, lá em Tiago 5,16, só a parte B diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, para você que está me ouvindo nessa tarde, a sua oração é poderosa e eficaz. E a palavra eficaz, ela quer dizer que alcança o objetivo. E você pode estar dizendo, mas eu já fiz uma oração e não alcançou o objetivo. Talvez seja porque você não usou o nome poderoso de Jesus e se manteve posicionado na sua fé. Então você, para que a sua oração seja eficaz, você precisa fazer essa oração no nome de Jesus e se manter em fé. Então, quando você fizer essa oração, você tem que crer que naquele momento você já recebeu e que você não vai receber depois. Então, aí entra a gratidão. A partir desse momento que você orou com fé no nome de Jesus, você tem que crer que naquele momento você recebeu. E não deixar com que murmuração, incredulidade, roube o que você recebeu naquele momento. Então, você precisa ser grato. Quando você orou, você confessou no nome de Jesus, você agiu em fé, não deixe que a sua murmuração ou a sua incredulidade roube aquilo que Deus te entregou, mas seja grato. E lá em Filipenses 4,67 diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentei seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
E aí essa parte onde o versículo diz, em ações de graça, é aí que entra a gratidão. Então, a ansiedade, a Bíblia diz, não andeis ansioso. Então, a ansiedade, ela leva a resposta que Deus tem para a sua vida. Então, se você orou, entregou ao Senhor, não deixe que a dúvida, a ansiedade leve a sua fé. Porque se você deixar com que a fé vá embora, ela vai embora e leva junto com ela a sua resposta. Então, se você orou, creia, está resolvido, vai acontecer e já se comporte como se já fosse. Eita, glória, é forte. E na parte da oração também, a oração é uma das principais chaves para a gente alcançar as bênçãos sem medidas. E lá em Marcos 11, 24 diz: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que receberam e assim sucederá. Então eu preciso orar e confiar no Senhor. A oração é a gente orar e também a gente precisa agir. Então você precisa confiar em Deus. Você precisa crer que o que você pediu, Deus vai lhe abençoar. E a palavra fala que também a gente não deve orar e ficar insistindo todo dia aquela mesma oração. Se você orou hoje, você que está ouvindo, ouvinte, se você orou, entregue ao Senhor, que Ele fará. E Ele vai te dar aquilo que você pediu. Mas também você precisa entender que se o Senhor ainda não te deu, é porque ainda não é o momento. Porque quando for o momento, o Senhor vai lhe entregar. E nós precisamos falar e crer para receber e desfrutar dos galardões do Senhor. A oração é um passo para que portas sejam abertas. E lá em Mateus fala, Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, não é só você esperar o Senhor te abençoar, você precisa bater, o Senhor está lá. O Senhor te deu uma porta, está lá disponível, você precisa bater para você abrir e o Senhor entrar, para Ele agir em sua vida. Você precisa ter esse momento de intimidade com Deus. A oração, ela é a chave da vitória. Como eu posso dizer que sou íntimo de Deus se eu não converso com Ele? Então, a oração, ela também é uma intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Ele. Não tem como eu conhecer alguém se eu não for próximo dele. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não estou orando, se eu não estou tendo intimidade com Ele? Então, é necessário você ter intimidade. E essa intimidade você começa quando você começa a orar e conversar com o Senhor. Não precisa ser uma oração com palavras bonitas, mas só precisa você estar ali, disposto para ter uma conversa com Deus, você convidar o Senhor. Porque Deus, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso amigo fiel. Então, todas as vezes que você quiser alguém para conversar, eu te aconselho, dobra teu joelho e conversa com o Senhor. A oração é isso, é você orar e confiar em Deus, que Ele vai agir, que Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu e infinitamente mais do que o que você imagina. Amém, né? E Bia disse que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Nós somos prova viva disso. Mas eu quero te dizer, se você orou, você já precisa ter um comportamento de quem recebeu. E eu quero te dizer nessa tarde, a você que está me ouvindo, comemorar quando vê o milagre não é fé, é incredulidade. Então, às vezes você ora e você quer que aconteça ali rapidamente. E o tempo do Senhor, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo do Senhor não é igual ao nosso. E eu quero te dizer algo. Às vezes o diabo vem e te joga uma seta. Ah, mas não vai acontecer. E ele sempre vem com uma seta, né? E eu quero te dizer, o diabo, ele não consegue saber o que você está pensando. Mas ele consegue saber como você reagiu pelo seu comportamento. Então, você precisa ter um comportamento de alegria, porque comportamento de quem recebeu é um comportamento de alegria. E lá em Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizeres, seja em palavras, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então, tudo o que fizeres
E aí depois diz, seja em palavras, que aí entra a parte da oração, façam em nome do Senhor Jesus. Então, como eu disse lá atrás, né, tudo que você pedir, ou tudo que você confessar, tem uma chave poderosa que destrava, que é o nome de Jesus. E quando você faz essa oração, você tem que crer. Tudo é possível àquele que crê. Então, você tem que crer ali e se manter crendo. Ah, mas não está acontecendo. Ei, não tem nada que o nome de Jesus não possa alcançar. Não tem doença que o nome de Jesus não possa curar. Não tem pessoa difícil que o nome de Jesus não possa alcançá-la. Então, se você tem orado, você tem que se manter crendo e sendo grato ao Senhor. Porque tudo é possível para Ele. Não há nada impossível para o Senhor. E Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E o que é essa aliança? O que é a aliança? É você assumir um compromisso de fidelidade, de intimidade com Deus. E você só pode ter essa aliança se você estiver disposto a querer a intimidade com Deus. É através da oração, é através de você mostrar a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida. E precisamos ser gratos por tudo que Deus tem feito e o que Ele irá ainda fazer em nossas vidas. A gente precisa agradecer pelo que Ele já fez e pelo que Ele irá fazer, porque nós sabemos que Deus irá fazer grandes coisas em nossas vidas, tanto na minha como na sua, que está nos ouvindo. E a falta de gratidão a Deus pode ser um bloqueio do seu avanço espiritual. Se você não tem sido grato a Deus, isso pode estar sendo um bloqueio para que o mundo espiritual, para que você avance no seu mundo espiritual. Porque nós sabemos que o mundo espiritual faz a gente alcançar galardões. E se você não for grato, a palavra diz que nós precisamos render graça ao Senhor. E, igual fala aqui em Salmos 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, por que não agradecer a Deus? Por que não ser grato? E eu te digo, se você ainda não está sendo grato, você olha de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. Esse é um motivo grandioso para você ser grato, porque Deus lhe tirou do lamaçal do pecado e lhe colocou no lugar de honra, lhe colocou no lugar de amor. Então, a partir de hoje, seja grato. Seja grato por tudo que Deus tem feito. A gente deve render graças ao Senhor. A gente deve confiar nele. A gente, igual o Gleide falou no versículo, né? A gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque a palavra diz que a gente precisa descansar o nosso coração. E isso é uma forma de você ser grato a Deus. É você orar e descansar, não ficar ansioso, porque isso não vai agradar a Deus. E se você ficar ansioso, você pode estar prestes a receber a sua bênção. Mas se você está preocupado, você não está confiando no Senhor, então isso vai atrapalhar com que você chegue no propósito. Amém, né? E lá em Salmos 34:15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Então, se você está me ouvindo nessa tarde e você tem dito, parece que o Senhor não me escuta. Eu quero te dizer, Ele não só te escuta, como Ele te observa. A palavra é bem clara quando diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Deus tem ouvido o que você tem pedido. Deus tem ouvido quando você... Mas a palavra também diz que Deus tem visto. Então Deus também tem visto quando você dobra os seus joelhos, quando você vai para o seu quarto, quando você está ali para ouvir e conversar com Ele. Então Deus, Ele observa o que você faz e escuta o que você tem dito. E em cima disso eu notei, Deus é Deus de sempre, Deus de já e Deus de tudo. O que você tem entregado a Ele, apenas confia. A bondade de Deus e o seu amor por cada um de nós. Lá em 1 João 4,16 diz: Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E que versículo forte, né? Então a gente precisa ser grato, a gente precisa mostrar amor, porque Deus é amor. E
quem permanece no amor de Cristo, Deus sempre vai estar em nós. Então você precisa resplandecer isso, o amor de Cristo. E a oração, ela é um passo de confiança em Deus. Você está orando, você está confiando. Então, a oração, ela é um passo de confiança. Lá em Salmos 9:10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, o Senhor, ele nunca vai nos abandonar, principalmente quando a gente busca, quando a gente tem uma vida que busca Ele constantemente. A gente tem que buscar a Deus independente de circunstâncias, independente do seu dia. Em dias bons, ore, e em dias de dificuldade, continue orando. E o próximo passo é o propósito. Mas para você chegar no seu propósito, você precisa, no dia mau, você orar. No dia bom, você orar. Porque não tem como a gente chegar no nosso propósito se quando eu estou bem, eu não procurar Deus. Mas quando vem um dia mau, aí é que eu buscar Deus. Não, e não é assim. A gente deve buscar o Senhor diariamente, constantemente. Porque buscar a Deus não é apenas no dia bom, porque assim seria fácil. É no dia a qual o diabo tem colocado coisas em nosso dia a dia, mas você diz: não, eu não vou agir assim, eu vou agir em fé. É hoje que eu vou buscar. Então, quando o diabo quiser lançar algo e ele quiser lhe tirar do propósito, aí você vai lembrar de onde você saiu, você vai lembrar aonde Deus quer ainda te levar, porque Deus quer levar você e eu a lugares grandes. Mas se eu não buscar Ele, não tem como Ele me levar. Se eu não tiver com o meu coração disponível, Deus, Ele não pode entrar, Ele não pode habitar. Você precisa estar com o seu coração aberto para receber do Senhor. E você precisa ter na sua vida uma vida de oração, porque a oração ela é a chave para que você viva o melhor de Deus. Não tem como eu desfrutar das maravilhas do Senhor se eu não busco. Então, a oração, ela é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você comece a viver o melhor dele. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuadamente. Então, esse ore continuadamente não é para você estar todo o tempo, porque a gente tem toda uma vida, não tem como estar todo o tempo ali de joelho orando ao Senhor. Mas é orar aonde a gente está. Aonde você está, tem como você orar aí baixinho, mas sempre ter comunhão. Uma frase que me chamou a atenção há alguns anos atrás e marcou na minha vida eu não tenho 2 horas para estar ali com o Senhor, mas eu não fico 5 minutos sem falar com Ele. Então, você pode estar ali orando ao Senhor todo o tempo. E essa oração, esse versículo nos chama para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Então, ninguém é tão ocupado ao ponto de não ter um tempo para reservar, para falar com o Senhor. Como Bia disse, como é que eu vou conhecer a voz dele se eu não sou íntima dele? Então, buscar o Senhor em dias maus, não. Buscar o Senhor todos os dias, para ter intimidade com ele, de ouvir a voz dele. E em cima disso, irmãos, eu quero também te dizer algo. A oração não é somente você falar. Muitas vezes a gente se tranca e fala. É um diálogo. Então, você precisa parar um tempo para ouvir quais as direções que o teu pai tem para você. E se você tiver essa oração contínua todos os dias, vai ser fácil de você ouvir: essa é a voz do meu pai. Então, não é só eu ouvir Deus, mas eu continuar ouvindo. Às vezes a gente tem algo a resolver, a gente vai para o quarto, se tranca, Deus traz a resposta. Foi a primeira fase. Então agora a gente precisa estar ouvindo qual é os próximos passos que Deus tem para a gente. E que para a gente saber qual é os próximos passos, a gente precisa buscar Ele todos os dias, ter intimidade com Ele. Todos os dias da nossa vida. E a gente tem... falando aqui um pouco também sobre oração em línguas, lá em Coríntios 14:2 diz: porque aquele que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A oração em línguas é uma oração que foi dada
para todos aqueles que confessaram o Jesus como o Senhor de sua vida. E essa oração é tão grandiosa porque ali é você e Deus. Você não está entendendo o que você está falando, mas você está falando mistérios com o Senhor. E você pode estar orando, você pode estar intercedendo por a vida de alguém, mas você não sabe. Mas Deus sabe, Deus lhe deu esse dom, nos deu esse dom para que a gente fale em línguas. A gente pode estar orando pelo futuro, orando por cura de alguém, orando por a vida de alguém, intercedendo. E o quão grande é o poder da oração. E quão importante é a gente estar em constante oração. E lá em Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando oramos, nós temos a confiança que Deus irá fazer de acordo com a sua vontade. Precisamos apenas descansar e confiar nele. Porque quando nós oramos, nós estamos entregando a Deus. E nós precisamos confiar nele verdadeiramente. E ainda ressaltando, né, aí que Bia falou, lá em 1 Coríntios 14:2 diz: pois quem fala em línguas não fala a homens, mas, de fato, ninguém entende. Em espírito fala mistério, mas fala com Deus, né? Então, a oração em línguas vai revelar os planos de Deus para a sua vida. Se você está me ouvindo nessa tarde e você tem essa arma poderosa nas suas mãos, ei, irmãos, se você não sabe qual é os próximos passos, ora em línguas, ora sem cessar em línguas, porque você vai saber. Por que, Gleide, você está dizendo isso? Porque a palavra diz que é uma oração direto com o Pai. E a Bíblia diz que os planos que Ele tem para ti é bom, perfeito e agradável. Mas você só vai descobrir no lugar de intimidade. Então, ora em línguas, que o Senhor, Ele vai te dar os próximos passos. Ele vai te dizer os lugares que é para você ir, os que não é para você ir, o que é para você falar, o que não é para você falar. Então, se você quer viver o seu propósito alinhado com a vontade do Senhor, você precisa usar a oração em línguas. É uma ligação poderosa, direto para o céu, direto para o trono. Eita, glória, é forte. E você pode se perguntar, e quando eu devo orar? Lá em Efésios 6:18 te dá a resposta, só o início do versículo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, quando eu devo orar? Em todo o tempo, seja no meu trabalho, seja em casa, seja lavando louça, seja lavando roupa, você pode estar ali orando e conversando com Deus. Sabemos que nós também podemos entrar em nosso quarto e ter uma conversa com Deus, mas a gente também pode estar falando com Deus. Você pode dizer: não, mas eu não tenho tempo de me trancar no quarto, me ajoelhar e passar horas buscando. Você pode passar 1 hora em alguma viagem. Você vai daqui para São José, meia horinha. Você pode tirar esse tempo para ir orando ao Senhor baixinho ali, conversando com Deus. Então, não tem desculpa para quem quer buscar a Deus. Não existe desculpa para quem é filho de Deus e quer orar e quer conversar com Ele, porque a todo momento nós precisamos estar em constante busca. Nós podemos estar conversando com Deus no banheiro, tomando banho, em ambiente do trabalho, igual eu já falei, você pode estar conversando com Deus. Então, você não tem desculpa para dizer: meu dia hoje foi corrido, eu não tive um tempo para Deus. Você teve, mas você desperdiçou o tempo que você poderia estar conversando com Deus. Você desperdiçou com coisas do mundo. Você desperdiçou com ali, o diabo colocou outras coisas na sua frente. Você ficou ali disperso e ao invés de orar, você ficou ali conversando com alguém em vez de estar buscando ao Senhor. Então, não existe desculpa para quem quer buscar a Deus. Você pode estar orando com Ele a todo momento, você pode estar conversando com Ele a todo momento, porque Deus está nos ouvindo. Quando você disser assim: hoje eu quero conversar com Deus nesse momento, Deus vai estar te ouvindo sempre, Ele sempre vai estar disponível. Você também só precisa também estar disponível para Ele, para conversar com Ele. Você precisa orar continuamente, diariamente, igual eu já falei, porque a Bíblia diz que a gente deve ter a atitude de oração, se submeter a Ele. Então, nós precisamos estar em constante oração, a todo momento estar orando, a todo momento estar agradecendo por tudo o que Ele fez, por o que Ele irá fazer. Então, quando a gente ora, quando a gente é grato, a gente vai chegar a níveis altos, mas quando você entender o poder da oração e o poder de ser grato. Amém, né? E lá em Mateus
6:6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto te recompensará. Então, irmãos, como Bia disse, aqui é chamando você para estar ali, tirar o seu tempo das coisas desse mundo, dos afazeres, de tudo, e você ter um tempo de qualidade com o Senhor. E a Bíblia ainda diz que Ele te recompensará. Então, há recompensa em buscar o Pai. Mas só em estar ali, na presença dEle, orando, tendo intimidade com Ele, irmãos, já é uma grande recompensa. Na hora que você vai para o seu quarto ou para qualquer outro lugar, você fecha a porta e está ali, só você e Deus. E, irmãos, é um momento muito poderoso. Eu já te convido, se você nunca teve essa experiência, você ouvinte que está me ouvindo, faz essa experiência hoje. Fecha a porta, coloca um louvor ali e vai adorar o teu Deus. E grandes coisas fará o Senhor. E eu quero te dizer, irmãos, a oração é mais do que uma responsabilidade. Tem algumas pessoas que dizem, então é responsabilidade minha fechar a porta e orar ao Senhor. É responsabilidade, mas eu quero te dizer, é um privilégio de filho. É um privilégio de você estar ali, aos pés do seu pai, agradecendo por tudo que ele já fez por você, tudo que ele ainda vai fazer. Grandes coisas fez o Senhor. E ele ainda continua fazendo. Agora mesmo ele está se movendo. Então, por que não ter um tempo só com ele? Às vezes, você nem tem palavras. Ei, fica ali, ouvindo ele, agradecendo, dizendo que ama, dizendo o quanto ele é especial na sua vida. E eu te digo, irmãos, depois volta para me contar, porque eu sei que vai ser grande as experiências que você vai viver com esse Deus. E lá em João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então Deus diz que se a gente permanecer nele e a palavra dele em nós, a gente só precisa pedir e será feito. Então tá só faltando uma atitude sua para que você alcance o que Deus quer fazer na sua vida. Tá só precisando você orar. Tá só precisando, igual o Leite falou, você ir ali, ter aquele momento de intimidade com o Senhor no seu quarto. Tá só precisando você estar disponível para o Senhor. Às vezes Deus está batendo na porta e você está com os seus ouvidos tampados para ouvir aquela batida de Deus dizendo assim: ei, filho, vem aqui, eu quero conversar contigo. Filho, vem, eu quero que você converse comigo. E você está com seus ouvidos tampados. Você não está ouvindo a voz de Deus. Por isso que você precisa ter intimidade. Você só conhece alguém se você for íntimo. E como é que você vai conhecer a Deus? É você buscando a Ele. E a oração, ela tem poder. Você precisa ter atitude. Você precisa pedir a Deus e confiar nele. É você pedir e descansar. É você pedir a Ele e você não insistir mais naquilo. Você precisa confiar que Ele já fez aquilo que você pediu. E lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, irmão, se nessa tarde você está me ouvindo, você está orando em relação a algo e você não sabe os próximos passos, ele diz: clame a mim e eu vou te responder. Então, clama a ele que ele vai te responder. E essa oração de dizer ao Senhor: Senhor, eu não sei os próximos passos, mas eu confio em Ti. Ei, irmãos, essa oração vai te levar para que você saiba qual é a vontade dEle para todas as áreas da sua vida. Então, se você não sabe os próximos passos, ora a Ele, que Ele vai te responder. Ele vai te dar direções, Ele vai te mostrar o caminho. Apenas confia nele e o restante Ele fará. Eita glória. E a gente já está chegando ao fim do nosso programa. E eu vou deixar aqui uns avisos. E nessa quinta-feira nós teremos um culto de cura, um culto abençoado. Teremos o culto onde o nosso pastor, Deus deu uma unção, a ele de cura. E o nosso culto é na quinta-feira, às 7h30. Então você aí que conhece alguém que está precisando de uma cura específica, convida essa pessoa para o culto e leva ela. E a gente vai te esperar lá para a gente cultuar juntos. E sábado a gente também tem um momento de casais.
lá na casa do irmão Zezinho de Bilmané, lá no terraço da casa dele. Então, você aí que tem vontade, tem um desejo de estar junto conosco nesse momento de casais, lá vai ter uma palavra específica para casais. Será um momento poderoso, um momento ao qual eu indico demais para que você esteja lá. Se você está passando por algo no seu casamento, ei, eu te digo uma coisa, esse momento vai fazer com que seu casamento melhore uns 100% aí, porque é poder do céu. Quem participa desses momentos de casais sabe o quão abençoado é, o quão poderoso é. Então, se você tem interesse de ir para o culto de casais, você pode estar falando com o nosso secretário David. Eu vou deixar o contato dele aqui para que vocês entrem em contato com ele. E se você aí estiver nos ouvindo, pegue um papel, uma caneta e anota esse número para você ir. Não perca o culto de quinta e também não perca esse culto poderoso de momento de casais. O número é 87999652804. Repetindo novamente, 8799652804. E se você tiver interesse, fale com ele. Não deixe de ir para esse momento abençoado. Não perca o nosso culto de cura. Você é o nosso convidado especial. E estaremos lá com um sorriso no rosto, pronto para lhe dar um abraço e lhe receber com muito amor e gratidão por você estar lá cultuando conosco. Amém, né? E para finalizar, né, eu queria passar algo para vocês. Quem passa muito tempo orando, passa pouco tempo resolvendo o problema, porque a oração vai te revelar as coisas certas para você fazer, o lugar certo para você ir e as palavras certas para você falar. Então, confia no Senhor, ora a Ele e o demais Ele fará. Já quero agradecer por essa oportunidade riquíssima de estar aqui conectado com vocês. E já declaro uma tarde extraordinária na vida de cada ouvinte. Até o próximo programa. E agora eu vou estar passando para a Bia, para ela estar fazendo a oração final. Você curve sua cabeça, feche seus olhos. Obrigada, Pai, por esse momento precioso, Senhor. Que os ouvintes possam entender e compreender o poder da oração e o poder de ser grato. Que eles, tudo o que ouviram, eles coloquem em prática. E que a partir de hoje eles vejam a grandeza que tem o poder da oração e o poder de ser grato. Obrigada, Pai, por esse programa maravilhoso. E que todos os ouvintes aqui, Pai, eles tenham uma tarde abençoada por Ti. Que seja cheio da Tua presença e que estamos aqui na próxima terça, Pai, que eles também estejam, Pai, ouvindo para mais uma palavra abençoada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas